Boa noite, sexta-feira, início de feriadão, e com ele começa a operação da Polícia Rodoviária Federal para evitar acidentes nas rodovias catarinenses. E parece notícia repetida, mas não é. A gasolina vai aumentar de novo, dessa vez nas refinarias. O combustível vai ficar mais caro e a mudança já começa a valer amanhã. São José está contando o número de animais nas ruas e também nas casas. A ideia é criar um centro de zoonoses e controlar o abandono com as castrações. O SCC News está no ar. Boa noite para você que esteve com a gente ao longo de toda a semana. Agora sexta-feira, dia da gente botar todos os assuntos em dia, pelo menos aqueles necessários e essenciais. E a gente já começa falando, portanto, de trânsito, porque já tem muita gente se preparando para botar o pé na estrada e curtir o feriadão. Por isso, todo cuidado é pouco, já que as rodovias devem sim ficar bem mais movimentadas e, inclusive, a Polícia Rodoviária Federal, como é de costume, já começou as fiscalizações. A Morgana Fernandes está acompanhando toda essa movimentação com a gente e já vai nos contar como é que está por aí, né? Entrada e saída da ilha, né, Morgana? Já é um indício de que tem ou não mais movimento, principalmente quando se trata de sexta-noite, o pessoal já vai viajar. Boa noite. Oi, Bruna, boa noite para quem está em casa, para quem vai pegar a estrada. Olha, a movimentação aqui no trânsito está bastante intensa nos dois sentidos da rodovia, né? Há pouco aqui atrás de onde a gente está, foi registrado um acidente entre dois motociclistas. A viatura da Guarda Municipal e do SAMU acabou de sair daqui. Aparentemente, um deles foi colocar a capa de chuva, o outro acabou não vendo, né? Colidiu. Aparentemente, ferimentos leves, né, em um desses motociclistas. Mas, olha, o trânsito está bastante intenso. E justamente por isso a Polícia Rodoviária Federal já iniciou a Operação Nossa Senhora 2021 para reforçar essa fiscalização de trânsito e coibir condutas perigosas dos motoristas, né? Como a ultrapassagem em local proibido, o consumo de álcool e a falta de uso de equipamentos. O horário de mais movimento, né, é agora durante a noite, na saída para o feriado e na terça-feira, dia 12 de outubro, né, na volta para casa, que é quando encerra também essa operação da PRF. As rodovias que devem registrar mais movimentos são aquelas que levam às praias. A BR-101, BR-470, BR-280 e BR-281. A nossa equipe conversou hoje com o chefe de comunicação da PRF e ele trouxe orientações para os motoristas. A gente ouve agora a fala dele no SCC Meio-Dia de hoje. Olha só. Embora nós não tenhamos as festas de outubro, Oktoberfest, muitos eventos já foram liberados com presença de público. E nesses eventos há o consumo de álcool. Muitos motoristas vão dirigir e depois pegar a estrada sob efeito de álcool. Isso não pode acontecer de forma alguma. E tem outro fator, a previsão de tempo é tempo instável, pode chover muito período do feriadão. Pista molhada é sinônimo de acidente. Motorista, se pegar a estrada no feriadão com pista molhada, reduza a velocidade, porque a chance de derrapar na curva e provocar uma tragédia é muito grande. Bom, aí a orientação, então, para os motoristas que vão pegar a estrada, assim como eu, né? Daqui a pouquinho também vou pegar a estrada, tem que ir devagarinho e redobrar o cuidado, né? Porque além desse movimento, também está chovendo, né? A chuva, a questão do tempo. E lembrando que, em casos de emergência, a PRF atende pelo número 191. Eu volto contigo, Bruna. É isso, Morgana. É bem lembrado, reforçado a questão da chuva. Obrigada, Morgana Fernandes, pelas informações. É aquilo que a gente sempre diz para você ter o dobro de cuidado, porque não basta cuidar de si, tem que ficar de olho em quem está em volta. E olha, não bastasse as filas e congestionamentos da Via Expressa na Grande Florianópolis, a popular Via Estressa, agora também os radares da rodovia estão malucos, aparentemente, multando tudo que passa por lá. Todo mundo que passa com velocidade acima de 80 km por hora. Não importa se é carro de passeio ou caminhão. Vamos dar uma olhada na reportagem. Não é só de fila que vivem os motoristas que passam na Via Expressa, mas de multas também. Apesar dos engarrafamentos diários na região de São José e Florianópolis, nos últimos dias motoristas foram multados sem terem ultrapassado a velocidade limite. Veja essa infração. Outros até passaram dos 100 quilômetros, mas a multa veio errada também. Rafael foi um dos premiados. Na semana passada eu recebi uma autuação referente a uma multa que eu teria levado ali na Via Expressa
e que eu teria extrapolado entre 20% e 50% a velocidade máxima permitida da via. Fiquei um pouco surpreso quando eu olhei a autuação e vi que a velocidade considerada ali como máxima permitida era de 80 km por hora. A sinalização é clara. O limite para veículos leves é 100 km por hora aqui na Via Expressa. O problema é que aqueles radares que ficam mais ali adiante não estão conseguindo fazer a diferenciação, estão colocando todos os veículos no mesmo balaio. Então, se um veículo leve passar por aqui em qualquer horário do dia, que consiga pegar uma velocidade superior a 80 km por hora, pode esperar que a multa vai chegar. O DENIT informou em nota que o problema é uma falha no sistema. Os equipamentos estão considerando todos os veículos como pesados. As denúncias chegaram à Associação de Usuários de Rodovias, a Uresc, que tem orientado os motoristas. Então, alguns usuários que têm veículo leve e que estão ultrapassando, digamos, um equipamento desse, que o limite seria 80 para caminhão, para veículo pesado e 100 km por hora para veículo leve, quando ele passa acima desse 80, ele está levando a multa. Ou seja, está errado, o equipamento não está oferindo da forma correta. E fiquem atentos à gravidade da multa que aparece na infração. Agora, se o limite é 80 para pesado e 100 para veículo leve e ele ultrapassa esse limite em 50%, o valor da multa então já é R$ 880,41. Ele tem a suspensão do direito de dirigir e a infração é gravíssima. Então a gente pede para que o motorista, o usuário, ele tome bastante cuidado com relação a isso e por isso a gente fala que ele tem que se mover. A recomendação aos motoristas é para que recorram e se alguém pagou a multa, deve buscar na justiça o ressarcimento. O DENIT informou que todas as notificações indevidas serão anuladas e o sistema deve voltar a operar normalmente em breve. Olha, quem precisou transitar hoje pela BR-101 sentido sul e teve que passar pelo Morro dos Cavalos, em Palhoça, precisou ter muita paciência, porque a carreta que está aparecendo aí na imagem, de grande porte, carregada de milho, bateu em um carro e a carga ficou completamente desmanchada ali sobre a pista, né? As duas vias ficaram bloqueadas. Assim que os funcionários da concessionária conseguiram limpar a rodovia, aí sim o trânsito foi liberado. O acidente aconteceu por volta do 12h30, mais ou menos, no quilômetro 233, e ninguém ficou ferido. É claro, esse acidente acabou refletindo em toda a Grande Florianópolis e resultou num trânsito ainda mais complicado, principalmente por se tratar de sexta-feira e por se tratar de um dia chuvoso. E olha, prepare o bolso, a gasolina vai aumentar mais uma vez e você vai ver a partir de quando vai valer esse novo reajuste. E você vai ver também, São José, na Grande Florianópolis, faz levantamento de cães, gatos e cavalos do município. Esses números vão possibilitar a criação de políticas públicas em defesa dos animais. Olha, no Planalto Norte, um ladrão fez um roubo para lá de inusitado em uma casa. O David Sacramento é quem tem as informações. Bruna, a polícia militar foi chamada após um morador de Mafra, no Planalto Norte, perceber que a casa tinha sido arrombada. O furto que aconteceu no bairro Alto chamou a atenção porque entre as coisas que foram levadas, olha só, estavam caixas de leite, formas de bolo, panela, luvas e até mesmo aviões em miniatura. Os policiais fizeram ronda na região e encontraram um homem que tinha atitude suspeita. Ele foi abordado e o proprietário da casa acabou o reconhecendo. O fato chamou a atenção e o homem acabou sendo preso em flagrante e encaminhado para a delegacia. Eu volto com você no estúdio. Só os aviões em miniatura que não deu para entender realmente, né? Com o resto dava para fazer um bolo, por que não? Mudando de assunto, deixa a graça de lado, tá achando a gasolina cara? Pois é, então se prepara porque lá vem mais aumento, viu? A Petrobras anunciou hoje o reajuste do preço nas refinarias e, claro, deve pesar no bolso dos motoristas também e já vale a partir de amanhã. Graziane Bialy traz mais informações para a gente. Grazi, esse aumento aí é de quanto? Já dá para saber? Boa noite.
Boa noite para você, Bruna. Boa noite a todos que nos acompanham. Olha, em média, 20 centavos a mais por litro. É um aumento considerável porque o preço já não é dos melhores, não é mesmo? Isso porque, como você explicou, as refinarias também vão aumentar, então, o preço da gasolina pura, sem adição de álcool, que vai passar de R$ 2,78 para R$ 2,98 o litro. E claro que na bomba não tem jeito, o preço sobe muito mais, porque daí se soma também os impostos e o lucro dos postos de combustível. Então a gente acaba pagando mais caro. Hoje nós conversamos com o presidente do Sindicato dos Postos de Florianópolis, os postos de combustível aqui de Florianópolis, Joel Fernandes. Vamos ouvir o que ele tem a dizer. Em torno de 15 a 20 centavos, com certeza será repassado nas bombas. Se o preço médio da gasolina hoje está na faixa de R$ 5,83 na Grande Florianópolis, vai passar para R$ 6. Os postos que receberão gasolina amanhã já virá com os 20 centavos, repassarão automaticamente. Então vai ser uma forma gradativa. Alguns mudarão amanhã, outros mudarão durante o feriado. Pois é, Bruna, a expectativa é que até o fim do ano a gente pague mais de R$ 7,00 o litro da gasolina, viu? Eu acho que eu já vou pegar a minha bicicleta, vou tirar do cadeado, vou calibrar os pneus e devo começar a vir de bike para o trabalho, viu? Só vai ser difícil a subida no morro aqui, né, Grazi? Mas de resto, pelo menos vai poupar na gasolina. Agora, para tentar amenizar um pouco essa notícia salgada, eu fiquei sabendo que alguns postos de Florianópolis vão cobrar a gasolina mais barata a preço de custo amanhã. O que acontece? Do que se trata, Grazi? Pois é, Bruna, pelo menos 8 postos de combustível de Florianópolis, aí dos bairros do leste, do norte, do sul e também do centro da capital, vão ter que vender, então, a gasolina a preço de custo, tanto a gasolina aditivada quanto a gasolina comum amanhã, aí pelo prazo de 24 horas ou até mesmo durante o horário de funcionamento desse posto, serão 20 mil litros, ou seja, cada posto vai ter que vender 20 mil litros de gasolina a preço de custo. Essa medida ela foi tomada justamente porque esses postos eles tiveram irregularidades naquela greve que a gente passou em setembro, agora recentemente, há pouco mais de um mês, e que eles cometeram algumas irregularidades e por conta disso o Procon autuou. Dessa forma, agora eles vão ter que cumprir essa medida, então, e vender o combustível 20 mil litros a preço de custo e os motoristas vão poder pagar no dinheiro ou no cartão de débito. E detalhe, esses postos eles terão que comprovar que cumpriram essa medida determinada e orientada pelo Procon através de nota fiscal. Então não tem jeito, não tem para onde fugir, viu, Bruna? Então amanhã vai ser dia de fila em alguns postos aqui na capital. Obrigada, Grazi, pelas informações. E você que já sabe onde vai ter, já se adianta, né? Se antecipa. E me diz uma coisa, aí onde você mora, provavelmente tem cachorro e gato de rua, né? Pois é, agora na cidade de São José, aqui na Grande Florianópolis, vai ter um novo procedimento. Eles vão contar o número dos animais e inclusive dos animais que também têm donos. Isso para levantar dados e criar políticas públicas para esses bichinhos. Olha só. Eles estão em toda parte, no quintal, na coleira, na janela e muitos estão nas ruas. Mas a partir de agora, cães, gatos e cavalos de São José, na Grande Florianópolis, vão ser identificados. A prefeitura começou nesta semana um censo animal. Além dos animais em situação de rua, o levantamento também é feito na casa dos moradores. Os agentes vão de porta em porta fazendo a coleta de dados. Secretaria da Saúde de São José, boa tarde. Eu acho bem importante. Até mesmo para ter o controle dos que ficam na rua, né? Sempre tem alguns aí jogados, a gente fica até com pena, com dó, mas a gente não pode trazer todos para casa, né? E a visita é rápida. A gente está fazendo um levantamento de uma população específica de animais do município, que são cães e gatos e equinos, principalmente que são usados na tração animal. De cães e gatos, a gente pergunta o número de animaizinhos que tem, quantos são machos, quantos são fêmeas, se já são castrados ou não. Com esses dados, a prefeitura pretende criar um centro de zoonoses na cidade, além das informações ajudarem também na criação de políticas públicas. A gente tem em torno de 500, 550 castrações por mês.
a gente quer saber se esse número também está sendo efetivo. A questão da vacinação antirrábica também, a questão da microchipagem é bem importante nessa questão do abandono. A gente vai poder saber de quem era aquele cachorro, de onde ele veio, através da microchipagem. O mapeamento começou no início da semana e deve ser finalizado em 30 dias, levantando o número de animais nas casas e nas ruas de toda a cidade. Hoje em dia os animaizinhos convivem conosco, né? São parte da família, acho muito importante, sim. Mudando de assunto, hoje um crime chocante aconteceu no Vale. Uma mulher foi morta em Indaial pelo ex-marido. Segundo a Polícia Militar, o casal tinha 2 filhos, um menino de 12 e uma menina de 7 anos, e haviam se separado há 2 meses. O motivo dessa tragédia teria sido que o atual namorado da vítima dormiu na residência. E aí, quando o marido chegou de manhã no local para buscar a filha mais nova, viu o homem e acabou se revoltando, trancou o portão da casa. A criança estava dentro da casa e presenciou o crime, gente. O agressor esfaqueou e depois degolou a ex-mulher, na garagem e se matou logo em seguida. O filho mais velho estava em Florianópolis, na casa de parentes. E agora os 2 estão temporariamente com a irmã da vítima. Que horrível, né? Olha, a semana vai terminando com instabilidade aqui no estado e segue o alerta meteorológico para amanhã. Veja só a previsão do tempo. Até às 6 horas desse sábado, tem chance de temporais isolados no oeste, meio-oeste, Planalto Norte, Alto Vale do Itajaí e Litoral Norte. Nessas regiões pode chover forte. As rajadas de vento podem ultrapassar os 60 km por hora e também pode ter queda de granizo. No domingo, do oeste catarinense até o litoral sul, a nebulosidade varia bastante e o sol até aparece em alguns períodos. Mesmo assim, pode ocorrer pancadas de chuva localizadas. Ainda para a região oeste, tem risco de temporais isolados. Na Grande Florianópolis e no norte do estado, o tempo nublado predomina e tem chance de chuva mais persistente. No domingo, as temperaturas vão subir um pouquinho durante o dia. No sábado, na capital, máxima de 19 graus. No Vale do Itajaí, mínima de 13 e máxima de 18 graus em Blumenau. Em Lages e Criciúma, a mínima prevista é de 10 graus. No domingo, em Joinville, a máxima é de 20 graus. No sul do estado, mínima de 13 em Criciúma. E no oeste, a máxima não sobe mais que 21 graus em Chapecó. Mais uma baleia foi encontrada encalhada no litoral catarinense. Dessa vez foi da espécie bicuda, que é bem rara de ser vista nas nossas praias. O animal ainda foi encontrado com vida, mas infelizmente não resistiu, acabou morrendo. Segundo o Instituto dos Anjos do Mar Brasil, até o momento 58 baleias foram encontradas mortas aqui no estado. Esse mamífero aí foi localizado na praia do Tabuleiro, em Barra Velha, no litoral norte. Que triste, né? E olha, a gente sabe que envelhecer é um processo natural de todos nós. E conforme o tempo vai passando, ele vai deixando alguns rastros no nosso corpo, na nossa mente. A perda de memória é um deles. E às vezes ela não é algo simples, pode ser sinal de uma doença grave, o Alzheimer. Ai, Giovana, que difícil, minha filha. O amor tem várias formas. Pode ser traduzido em atenção e cuidado. Só a perna. Isso. Simples momentos em que é possível vibrar com a conquista. 28 é par. Isso. Tá. E esses 2 são ímpar. Então não risca. A superação é diária. Cada vitória é motivo a mais para Samantha enfrentar o processo do adoecimento da mãe. Quando ela vibra e fica feliz e acha graça, se diverte, me dá mais um ânimo para continuar insistindo, né, fazendo as atividades com ela. Onde é que diz início aqui? Aí. E onde é que diz fim? Fim? Aqui ou aqui, não sei. Faz 7 anos que a mãe começou a apresentar um esquecimento e a repetir um pouco os assuntos. E aí a gente começou a investigar, mas não é uma coisa assim tão fácil de se descobrir, né? O meu avô, o pai dela, tinha doença de Alzheimer e ela cuidou dele até o fim da vida dele. E aí, após o falecimento dele, ela começou a apresentar uns sintomas, 1 ano depois, mais ou menos. Ela começou a ter perda de memória e repetir. Tem mais quantas filhas? Tem mais uma, né? Mais uma. As 2 filhas são a minha alegria. As famílias também precisam de atenção. Por isso, no estado, existem pelo menos 10 grupos de apoio mútuo a familiares e cuidadores de pacientes de Alzheimer, como o do HU e da UFSC.
É um impacto muito grande para todo o contexto familiar. Então esse grupo ele acaba servindo como uma maneira de apoiar e de preparar, de tirar as dúvidas. A gente fala até brincando que são conhecimentos que a gente não encontra em livro. Com o diagnóstico correto, mesmo sabendo que a doença não tem cura, os familiares buscam garantir a qualidade de vida que apenas os medicamentos não seriam capazes. Hoje no Brasil, há mais de 1 milhão de casos e boa parte não é diagnosticada. A gente sempre orienta, né? Assim que identificar sinais de alteração, né, do seu familiar, que possam ser alterações pequenas ainda, né, no início, quando a gente fala que tem uma alteração cognitiva leve, pequenos esquecimentos, sobretudo de memórias recentes, que a família então se atente para essas alterações e busque ajuda. O Alzheimer não avisa. Ele chega e já se mostra em simples esquecimentos, repetições ou lapsos de memória. Mas é importante ficar atento aos fatores de risco para retardar o avanço da doença. Então, hábitos de vida, hábitos de saúde, alimentação, manter-se ativo, trabalhando sempre a memória, participando de atividades sociais, comunicação, interação. Que amor, né? Esse cuidado aí com a mãe e passando toda essa dificuldade, né? Muito difícil, é uma doença muito difícil mesmo. Realmente é o tipo de coisa que impacta muito na família toda, né? A memória é o que a gente é. Se a gente não tem mais a nossa memória, fica difícil realmente seguir em frente. Por isso que é importante esse apoio todo da família. Olha, eu vou ficando por aqui. Um bom fim de semana para você. A gente volta a se encontrar na segunda-feira, tá? É feriadão, mas a gente vai estar aqui. Tchau, tchau.